E aí, galera, o 150 está no ar nesse cenário aqui que vocês não estão entendendo nada, imagino eu, né? Estamos onde, senhor Saito? Estamos na Saito Tecnologia. Saito Tecnologia. Estamos com o Robson, eu, o Mr. Saito, que só tem 45, 47, sua esposa, é sua esposa? Sim, sim. A esposa dele corrigiu ele, 47 anos de experiência no ramo. Tá aprendendo, ele é novinho ainda. Tá. Pois é. Aí eu comentei, Robinho, queria trazer um vídeo pra galera sobre um pouco sobre lubrificante, até sobre condicionador de metal. Você conhece alguém que pode ajudar? Ele, acho que ele pensou direto já não. Já na hora. Eu falei assim, eu vou trazer alguém que entende um pouquinho, Só um pouco. só pra não entregar muita informação, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho de quem você é e o que é a Saito hoje. Bom, meu nome é Saito, sou engenheiro mecânico, formado em 72. Esse de entrar na área de lubrificação e lubrificante foi questão de primeira opção. Uhum. Primeiro emprego que eu arranjei foi na Companhia Atlântica de Petróleo e de lá para cá não saí mais do segmento. Uhum. E no ramo automotivo, você deve ter contato com bastante mecânico, preparador, até gente só entusiasta. Qual que é a maior dúvida que o pessoal te questiona em relação a lubrificante de motor hoje? Você consegue responder essa? Olha, você sabe que é até difícil de a gente responder essa questão, porque eu acredito até que o pessoal não tenha muita dúvida, ou tem muita dúvida, por causa da formação escolar. Tá? Se você analisar o cenário técnico brasileiro, você pode ver, eu fiz, por exemplo, engenharia mecânica de projeto. Sim. Não tive uma hora sequer de lubrificação. Tá? E se você vê hoje o mercado, pega uma escola de engenharia, uma escola técnica ou Senai, também não ensinam lubrificação. Não tem nada sobre a matéria. Sim, eles têm até no programa alguma coisa que se parece com lubrificação. Mas é bem superficial, né? Com certeza, Mas sim. por que essa falta de informação para o pessoal que estuda isso? Eu acredito que seja falha da própria educação, porque esse privilégio, né, que a gente pode chamar de privilégio, Sim, obviamente. não é só nosso. Sim. Tá? Esse problema de falha no setor de lubrificação existe nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, na Inglaterra, ou seja, todos os países do mundo inteiro têm os mesmos problemas. Entendi. Tá? Todo mundo passa por isso, então. E qual foi a sua maior dificuldade para começar a estudar e, de fato, se aprofundar nesse universo de lubrificação e tudo mais? Na verdade, eu continuo aprendendo ainda, Até porque hoje, sim. se Você se você tem, por exemplo, se as escolas não ensinam lubrificação, você tem literatura, por exemplo, as literaturas que existem no mercado, mesmo aquelas internacionais, são muito falhas e mais atrapalham do que ajudam. Tá? Então, você não tem onde buscar informação. Ou você é autodidata. Para você ser autodidata, você precisa de tempo para aprender. Para testar, E para é o que eu fiz, né? Eu estou né? com 47 anos, continuo aprendendo. Sim, com certeza. E como é que você começou a Saito? Qual foi o pontapé inicial? Pontapé inicial foi, eu comecei na área de treinamento. Minha primeira empresa que eu abri foi na área de treinamento industrial. Tá? Depois disso veio a área de serviços, prestação de serviços na área de lubrificação. Nesse segmento, eu acredito que a maior empresa de prestadora de serviço de lubrificação foi a empresa que eu montei. Nós chegamos a ter 950 lubrificadores no mercado. Prestando serviço para 200 empresas. contratos continuados. Nossa, muita coisa. Né? Então, é muita coisa. Né? E principalmente que nessa área era terceiro. Sim. Então, processo de terceirização era um processo, até alguns anos atrás, um negócio quase clandestino. Né? Então, não havia nada Nada oficial. patenteava esse tipo nada de oficial. profissão, né? Vamos dizer assim. Sim. Ela só foi regulamentada agora recentemente. Que loucura isso. É loucura mesmo.
É uma área que não existia, né? Não existia. Não existia. Por exemplo, serviço de lubrificação, eu acredito que fui eu que comecei aqui no Brasil. Olha que legal. É. Que legal. Legal. 47 anos disso aí, então. E até hoje, tem alguma coisa que você acha que falta no serviço que você fornece, nos produtos que você tem, seja por questão de matéria-prima escassa no Brasil, ou até por questão de informação presente aqui? Sim, falta. Os produtos que nós desenvolvemos, por exemplo, falta ainda acrescentar alguma coisa para que o negócio fique Melhor, vamos dizer assim. melhor. Tá? Não que não Princi- seja bom, que é não, ótimo. não. É ótimo. O produto hoje é o melhor do mercado, mas a gente tem certeza de que consegue melhorar muito, principalmente com a incorporação de nanotecnologia. Legal. Tá? Então, nessa área existe, o campo é muito promissor. Legal. E esse lance do condicionador de metal, isso se iniciou na linha automotiva ou na linha industrial? Nós começamos na área industrial, Aham. tá? Porque o início da carreira minha foi na área industrial. Entendi. Foi Você já estava menos, inserido, né? exatamente. Então, o sucesso na área industrial levou a gente para a área automotiva. Uhum. E você acha que esse caminho, de certa forma, inverso foi bom? Ter começado na industrial ao invés de ir na automotiva? Deu bastante Sim, com aprendizado, certeza, não foi? com certeza, porque a gente mexe com muito negócio de garantia. Sim. Tá? E acho que o cenário é maior para teste, né? Exatamente. Toda a máquina é monitorada a hora, trabalho, Isso. né? Acho que Então, pro na teste é área melhor. Tem mais automotiva. margem, né? Mais Isso. margem. E é contínuo o trabalho de maquinário, né? Exatamente. O carro tem uma variável muito grande. Por isso. exemplo, você pega na área automotiva, existe essa questão da garantia. Isso. Tá? Aí o pessoal fica receoso de usar o produto e, eventualmente, você perder a garantia. Então, Sim. na área industrial, o pessoal já usa mais diretamente, mesmo que o equipamento esteja sob garantia. Entendi. Tá? Então, isso facilitou bastante o nosso trabalho, porque o equipamento industrial chega a custar centenas de milhões de dólares. Então, se um equipamento que custa centenas de milhões de dólares usa um produto desse, então fica mais fácil você recomendar na área automotiva. Que é- No tá falando máximo de bem custa menos. bem Com menos do que isso. Sim, né? com Que certeza. legal. E uma pergunta que eu não quero que soe de forma polêmica, mas sim técnica. O que faz com que o seu produto seja de fato melhor entre todas as empresas que fazem isso hoje em dia? Porque a questão do produto não é só o produto. Esse tipo de produto exige conhecimento técnico. Tá? Para você fazer a aplicação, por exemplo, na área industrial, não basta você pegar o produto e colocar num redutor ou num rolamento. Você tem que analisar primeiro o equipamento, que tipo de redutor é, que tipo de óleo utiliza, que tipo de problema existe, etc. Então, existe a retaguarda técnica para você fazer a aplicação. Entendi. Na área automotiva, essa retaguarda técnica é bem menor, mas existe também. Entendi. Mas no produto em si, você sabe que se tem diferença ou não dos outros? Sim, com certeza. Primeiro, por causa da nanotecnologia. Segundo, que o produto, como a formulação é nossa, tá? Fica fácil a gente mexer nos ativos. Por exemplo, na medida que vão surgindo ativos novos, mais inovadores, a gente já vai testando a possibilidade de acrescentar no produto e melhorar. Então, o produto sofre constantes melhorias. Legal. Tá? Nunca está estagnado, né? Nunca fica Não, estagnado. isso, eles são bem rigorosos. Sempre que eles fazem um produto novo, eles me mandam para eu testar. Exato. Sempre. Tipo, pelo menos uma vez por mês tem alguma novidade aí, né? Olha que legal. Tem, Tanto de tem, graxa, sim, com como do certeza condicionador. Desses tem. aqui, qual foi a última novidade, por exemplo? A última novidade é esse daqui, ó, esses dois, que é o eles- otimizador de combustíveis. Legal. Aparentemente, não tem nada que ver com lubrificação, Tá. tá? Mas a combustão
num equipamento automotivo, ele tem uma influência muito grande na lubrificação. Um combustível mal queimado, por exemplo, produz fuligem, a fuligem entra no óleo do cárter e acaba prejudicando a lubrificação. certeza. Então, existe uma interação muito grande entre essas Mesmo que não duas direta, coisas. né? Sim. Sim, uma má queima, desce Sim. combustível pro óleo e assim vai. É que muita gente acha que por os dois não se encontrarem diretamente, seu primeiro contato Que não tem nada a ver. a ver, mas tem Aparentemente muito, né? são sistemas separados, mas existe uma comunicação entre eles, Sim. que é exatamente o anel e os pistões. Sim, Né? legal. Muita gente, eu já ouvi muitas questões desse tipo, que é uma questão até um pouco leiga, no sentido de quem não pesquisou sobre o produto. Muita gente pergunta se não há contaminação do óleo de encontro com o Alpha-X. Quando você coloca esse condicionador de metal, se não perde a propriedade do óleo. Explica aí um pouco isso melhor para o pessoal. Como ele atua de fato no motor. O Alpha-X, ele é um condicionador de metais e ele não é aditivo de lubrificante. Então, ele não altera as características do lubrificante. Enquanto ele está presente dentro do óleo lubrificante, ele altera um pouquinho só. Mas como a porcentagem É mínima, é mínima, muito baixa, Não se faz relevante, né? essa ação é insignificante. Entendi. Tá? E ela acaba migrando pro metal, né? Exatamente. O produto deles, ele é aditivo, ele se condiciona no metal depois de uma certa pressão e temperatura, né? Exatamente. Aí mesmo que você vier a trocar o óleo, o produto não sai no óleo. Exatamente. Ele fica preso no metal. Porque ele justamente não está Exatamente. misturado com óleo. Então, tanto a característica física como química do óleo, ele não se altera. Correto? Exatamente. E como funciona a questão de manutenção de uma pessoa que usa Alpha-X? Eu, por exemplo, uso no meu carro, de pista. Eu coloquei o óleo novo, coloquei o Alpha-X. A partir do momento que eu troco o óleo, eu sei que não saiu com o óleo. Mas é ideal eu colocar novamente para dar uma reforçada ou não? No caso automotivo, que é esses dois produtos aqui, você coloca um frasco desse, nesse caso aqui, do Legacy, você coloca esse frasco, qualquer cárter de motor de combustão, até 5 litros, a cada 20 mil quilômetros. Carro de uso rua. De De uso carro de rua, passeio, carro utilitário, etc. Esse modelo aqui não, esse modelo é para até 7 litros de óleo, Entendi. também a cada 20 mil quilômetros. Legal, bacana, entendi. Mas o fato, vamos supor, eu, por exemplo, eu troco meu óleo a cada 3 mil, independente do óleo que eu uso. É prejudicial eu colocar a cada 3 mil ou é melhor não fazer isso? Não, é melhor não fazer. A cada 20 mil É o ideal. é o ideal. Legal. No caso, o carro dele é de pista, é de corrida. Aí Não, vale... Não, aí sim, aí é válido. diferente. Isso. Porque Aí é sofre diferente. muito mais estresse do que um carro de Claro, passeio. Né? claro. Num carro para rua não há necessidade, porque o material vai estar lá ainda, Sim, né? O produto. Mas o seu de extrema performance, ele vai... Entendi. E Vai- é um carro que trabalha, às vezes, com contaminação de óleo um pouco maior e tudo mais. Aí é então- bom, a até cada pela temperatura, 2, né? 3 trocas, no caso é 3 mil quilômetros, então 2, 3 trocas de óleo você colocam um colocar um. mais Ou a legal, cada né? troca eu colocar meio, por exemplo. Por Também exemplo, vale, né? é até melhor. Porque eu fico sempre condicionando. Exatamente, eu fico Que é o que a gente sempre... costuma fazer na oficina. Que foi por indicação deles. Sim, que legal. Aí fica legal. Pegando toda a linha deles, Robinho, você tem alguma dúvida do que cada um faz ou até da composição? Não, eu conheço tudo. Conhece tudo? A gente trabalha há bastante tempo com eles e eu confio muito na linha de produtos. Já me salvou muito problemas. Já me salvou, inclusive. Já do salvou gado, ele. Você lembra da história? Já salvou um carro que deu 3 voltas em Interlagos sem uma gota de óleo no motor. Então, assim, hoje esse produto eu não abro mão por nada. por nada. Eu Depois uso- que eu conheci o Rodrigo, que é um dos representantes, não sei se é certo falar representante ou vendedor, enfim. Sim. Ele me mostrou aquele teste do dedo, né? Que você põe uma gotinha de gotinha alfax no no dedo, trava o negócio. É. Depois que eu vi aquilo, eu fiquei... Comprou a ideia. Eu comprei a ideia e eu fiquei irritado, porque quando se ouve falar em condicionador de metais hoje... É igual religião, né? É igual Dá uma religião, discussão. exato. E você pensa, cara, é tão simples você assistir um negócio e ver que funciona, É. ao invés de só comprar a briga pela polêmica, sabe? Inclusive, esse teste do dedo que a gente fala é interessante, porque
O produto que não passa no teste de dedo, ele não é condicionador de metais. Porque ele não Jura que esse teste Sim. é referência? Sim. Que legal. O que é o teste? O teste é uma maquininha que a gente tem, que faz o teste, que seria até interessante numa outra ocasião A gente mostrar a o gente teste. mostrar esse teste. Legal, vamos sim, vamos. Fazendo esse Vamos teste. mostrar. Que, na verdade, consiste no seguinte: você seca totalmente a máquina, os roletes de contato, lixa ele para deixar seco. Uhum. Aí você pede para alguém, você pinga uma gota, ele faz esse movimento, Uhum. depois a gente dá um pedaço de papel, ele limpa, seca o dedo. E sai fácil, assim, da pele, né? Sim, Realmente, com sai. papelzinho Aí ele você sai. pega do dedo o que existe e você passa na máquina enquanto você está segurando. Então, se não parar de fazer atrito, ele não é condicionador de metais. Isso é devido por causa da nanotecnologia. Sim. Porque ela é... Quantos nanos é? Acho que era 7 nanos, era um negócio... A nanotecnologia, você considera como nanopartículas as partículas menores do que 100 nanômetros. Tá. Tá? No caso nosso, é nanopartícula de prata que nós usamos. Dá mais ou menos 7, 8 nanômetros. Mas existe um projeto já de colocar o grafeno, porque o grafeno é o futuro. O grafeno é a tecnologia da vez agora. Não, né? é a tecnologia da vez. Isso aí vai revolucionar muita coisa, o grafeno. Nossa né? Senhora. É a matéria-prima mais revolucionária que fizeram Que agora. tipo de matéria é? Ele é base grafite, não é? Grafite, sim. Eu não sei todo o composto, mas a Sim. base maior dele é grafite, mas ele é condutivo, ele funciona para ajudar eles nessa legal. parte de lubrificação. Tem muita coisa o grafeno. Que legal. Até tela de celular eles vão começar a usar grafeno. Para você ter uma ideia, por exemplo, se você pegar 3 gramas de grafite, tá? Você consegue cobrir com grafeno um campo de futebol. Ô, louco. 3 gramas. 3 gramas de grafeno. Não é possível. Tá? Tamanha espessura Que legal. que Ele você é consegue. muito. E ele é extremamente resistente. Olha que legal. É. velho. Então, se você colocar um produto desse num condicionador de metais, aí vai ser Indestrutível, né? aí vai ser Basicamente. indestrutível. Legal. Não. É isso que é legal, eles buscam tecnologia, não ficam parados no tempo e Estagnado. o produto é esse aí, usa aí, entendeu? Aham. Vai sempre mudando bastante. Você usa graxa no Gol, né? Eu Teve uso até um bastante teste a que você graxa fez. deles. Antes de colocar a graxa, girou a roda, tipo, deu uma volta e meia, parou. Depois que a graxa girou, ficou Ele 38 fica lá. meses rodando o negócio lá. Fica girando. A gente Não, tira é. bastante atrito de rolamento, atrito, né? homocinética, bolacha. Isso falando em competição. Sim. Hoje, na verdade, a gente acaba comprando deles e usando no dia a dia. Aham. Então, um fabricante de rolamento me manda a graxa dele. Eu descarto. Eu uso a nossa graxa Se aqui. melhor, por que não usar, né? Então, Exatamente. A ideia é vender qualidade, Uhum. né? Durabilidade. Então, um rolamento vai durar, acho que no mínimo 3 vezes mais do que com uma graxa comum, Não, que é... dura muito mais do que isso. Dura muito mais do que isso. Tanto que na área industrial, a nossa proposta é inicial. Você chega em qualquer empresa, fala que tal se a gente dobrar a vida útil de mancais e caixas de Essa engrenagem. empresa te dá um abraço, né? Porque é tudo muito caro isso, Só né? que no final a gente fala, que tal se a máquina não quebrar? Se ela mais não parar interessante, mais. né? É, E a gente consegue fazer isso. consegue. Tá? Eles chegaram, acho que, fazer um trabalho de diminuir consumo de energia, né? Só de Também, mudar a lubrificação. Também. Porque aí você tira atrito da máquina, a máquina trabalha com menos esforço, consome menos watts, né? Então, Muita gente acha que colocar um óleo de má qualidade no carro é economia, mas ouvindo De- tudo isso de que eles forma estão falando... alguma, não, de forma alguma. É isso que ele diz. Tá muito escondido isso. Aham. É muito mais sério do que o pessoal imagina. Comprar um óleo de 6, 9 reais na prateleira e colocar hoje num motor moderno de 2018, 2019. Isso é um crime É um muito crime, grande. exatamente, É um crime. é um crime. Você pega pessoas hoje de época e fala, meu, óleo é óleo. Óleo é óleo. Ele tá lá só pra Só separar pra as lubrificar, peças. né? Não para. Hoje a gente tá num nível de lubrificação que cada motor existe um tipo de lubrificante. Sim. Pacote de aditivo diferente, tecnologias diferentes. Não, o meu carro, por exemplo, usa um óleo 0W20. Zero. É um W20. Honda.
Imaginei. 0W20. A Honda Olha adotou só esse a precisão Quer das dizer, peças. Você tá falando que a frio, você tem zero lubrificação, Quase água. quase água. Você imagina a precisão das peças. E antigamente a gente falava de usar 20 e 50. Sim. Então, olha... Quando o motor começa a bater e fumar, você usa 20/50, que é mais grosso, né? É o que a galera Tipo falava, isso, né? Tipo isso. É o que a Então, galera olha onde falava. chegou a tecnologia de você poder usar zero de lubrificação no motor na partida frio. Uhum. Então, é muito... É muita Tá tecnologia. muito precisa hoje a sim. usinagem, toda a tecnologia. Então, tá... Você pega uma caixa de transmissão automática, por exemplo, aquilo é uma máquina tão sofisticada Tecnológica demais. que se o lubrificante não estiver corretinho, não Dá funciona. problema. Exatamente. Dá problema. E quando dá problema, aquilo custa. A manutenção Absurdo. 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 Uma economia de óleo que de câmbio vai girar em torno de 60 a 130 reais o litro de óleo. E normalmente os câmbios automáticos comportam 9 litros. 9, 10. 10 litros. Você chega Então a você gastar vai... R$1.000 só de óleo de câmbio, Só né? de óleo, fora a mão de obra, tem carros que dá R$1.500. Aí a pessoa fala, não, vou comprar um olhinho de 40 Só reais. completar, né? Só tranquilo. Que é um outro assunto que é absurdo, né? Óleo não se troca, né? De câmbio, não. Óleo de O pessoal câmbio não diz que troca. não, só completa, Óleo né? de câmbio mecânico, diferencial não troca, não tem validade. Isso é outro absurdo, né? Isso é um assunto que a gente pode trazer, inclusive. Tudo tem Sim, vida sim. útil. Tudo tem vida útil. E outra né? oportunidade é um assunto que a gente Com pode certeza. abordar também. Uma dúvida até de leigo. Assim, o câmbio trabalha com atrito, não trabalha? Tô Total. falando Sim. errado. Total. E já ouvi dizer que se coloca alfa-X em câmbio. Sim. E- Você está falando de automático ou mecânico? Ah, O automático surgiu um mito aí de que se você colocasse um condicionador de metal, ia perder a tração do Tá. disco, né? Tá. Com a placa de torque. Então, porque são vários disquinhos dentro do automático. Isso. E aí surgia mas é um condicionador de metal, não é para deixar liso? Então a embreagem vai patinar. Então, e como é que funciona esse lance? Se o câmbio trabalha com atrito, por que você coloca um redutor de atrito? Qual que é o... Você pode colocar, por exemplo, o Alfa-X, você pode colocar num câmbio automático, porque ele não contém ativos que possam prejudicar os discos, O composto do o disco. composto do entendi. disco. Porque tá? ele é um aditivo, não. Ele é um condicionador de metais. De metal. Porque- O disco não é metal. Entendi. Entendeu? Entendi, Então, entendi. Alguns ativos que você pode colocar no condicionador de metais, ele pode atacar o composto. Uhum. Tá? Por exemplo, o cloro Sim. é um deles. Tem alguns que tem acho que específico, que usa cloro, que aí é um problema. Legal. Aí o cloro vai atacar o material Entendi. que é composite. Uhum. O material que vai na embreagem de automático chama composite. Aí ele ataca a composite e esfarela ele. Minha nossa. Daí ele Então, patina. a criação Entendi. deles foi buscar o defeito de cada produto e que tentar legal, montar um velho. mundo perfeito. Que legal isso. Então, vamos fazer um produto que não vai danificar o composto, dentro do motor também não vai Sim. dar um outro problema no motor. Então, eles fizeram basicamente aí um mundo perfeito. Então Por ele tira o exemplo- atrito do que pode ser removido, mas não ataca o que tem que ter atrito. Exemplo, Isso. o disco ele vai dar atrito, né? O disco de composite ele vai dar atrito numa placa de torque, Tá. que é uma chapa que é onde ele traciona. Com o tempo isso risca, Uhum. porque o composite de certa forma ele é duro e ele vai atacando o metal, igual o disco de freio, Tá. que ele vai fazendo aquelas ranhuras. O Alfa-X tira essa ranhura. Ele vai deixar uma superfície mais lisa. O que vai acontecer com o disco? Quando ele está mais liso, ele vai aderir mais. Você tem mais superfície de contato. Olha que legal. Então você vai ter uma superfície assim, sem o Alfa-X, e com o Alfa-X ela se junta mais. Basicamente é isso. Puta, que legal Que a isso. gente, parceiros meus que mexem com câmbio automático, que abriu e mostrou que a diferença de quando não usava e quando usava. Olha que louco isso. Então é absurda a diferença, assim, de ver. Legal. Agora, voltando um pouco pro lance do óleo, do lubrificante, a gente falou bastante de Alfa-X. Vocês falaram do 0,20, 0 nada, 5,30. O que é zero? O que é W? O que é 30? O que é tudo isso? Na verdade, o que existe? Um veículo automotivo, por exemplo, você nunca sabe onde ele está. Uhum. Ele pode estar de manhã cedo lá no Rio Grande do Sul, Tá. a menos 2 graus centígrados, e 2 dias depois ele pode estar lá em Pernambuco a 40 graus centígrados. Né? Então, lá no frio, um óleo normal, o monoviscoso,
ele vai estar com uma viscosidade muito alta, Uhum. tá? E ao contrário, quando ele chegar lá em Pernambuco, o óleo vai estar tão fino Que que não não vai conseguir lubrificar. Ou seja, Entendi. lá no sul eu não consigo dar partida, lá no norte Eu perco o vou motor. fundir o motor. É. Tá? Então, para suprir essa necessidade, foi criada essa linha de óleos que são multiviscosos. Legal, Tá? bacana. E o 0, o 20, o 5, ele corresponde exatamente a quê? São produtos que têm índices de viscosidade diferentes. Entendi. Tá? Não tem nada a ver com temperatura. Não tem nada a ver com... Ele tem a ver com temperatura, sim. Por quê? Porque um óleo com alto índice de viscosidade, ele altera muito pouco Conforme a a viscosidade conforme a temperatura Entendi. varia. Então, no frio lá do sul, no quente lá do nordeste, a viscosidade é mais ou menos constante. Entendi. No monoviscoso, não, já é essa Ou diferença. é 8 ou é toda. 80, né? 8, 80. Que se ouvia muito dizer, pelo menos eu já ouvi muito, que o 20 era a partida do carro a 20 graus e o 50 era o quanto ele aguentava andar, mas obviamente isso não é Não, verdade, não. né? Não. Na verdade, o número que vem primeiro seria a partida frio, né? Que é Sim, o W. é. E depois é o trabalho dele a quente, né? O W tem a ver com Inter, alguma coisa do tipo, É, ou não? eu acho que é Quanto isso. menor, por exemplo, o primeiro número, menor é a viscosidade A do frio. óleo, a Entendi. frio. Tá? Tá. E o segundo número, que é 0W20, por exemplo, é um óleo 20. Uhum, Tá? Só que no frio ele funciona como um 0. uhum. Entendi. Bacana. Então, E- ele automaticamente ele ajusta a viscosidade conforme a temperatura E não tem nada sobe a ou ver, baixa. não tem nada a ver o camarada tirar o óleo e pegar na mão e ver que tá fino ou tá Uhum. grosso. Isso é característica do óleo, mas não tem nada a ver com a viscosidade. Porque tem Isso muita é meio gente que táticas pega. de frentista, né? Que Cara, quer tem vender cara que tira o e- óleo a quente, o óleo ele vai estar mais líquido, vamos Sim. dizer assim. Mas não quer dizer que a viscosidade dele é menor. Entendi. É o contrário. Entendi. Então são dois mundos diferentes. Uhum. Porque tem gente que tira o óleo de manhã e fala, o óleo tá grosso. Ou quente, o óleo tá fino. Isso não E existe. também tem o seguinte, se eu colocar, por exemplo, pegar um óleo fino, colocar um agente de adesividade, você faz assim, ele vai Você vai puxar achar que é um fio. grosso. É. Aí eu pego um óleo viscoso, não coloco agente, você fala, não. Então, O óleo é fino. o óleo fino, ele vai falar que é mais isso. viscoso. E o câmbio trabalha também com esse multiviscoso? É monoviscoso? Como é que funcionam os câmbios de hoje em dia? Câmbio é a mesma coisa. O câmbio, quando está frio, por exemplo, a temperatura ambiente está frio, o óleo também está frio. Uhum. Agora, o câmbio trabalha com temperaturas altíssimas. Sim, por causa de Chega a atrito. 100, 120 graus centígrados. Exatamente. Agora, 100, 120 graus centígrados, um óleo mineral não aguenta isso. Ele perde toda a Né? característica Sim. dele já, né? E tem o óleo mineral para caixa de transmissão automática, né? Existe. Não deveria existir. Não, outro crime. Sério? É verdade, isso é um crime. Ô, louco. E a variação de viscosidade de um câmbio é menor, né? Ela não varia de 20 a 50. Normalmente ela varia de 75 a 80, 70 a 90. É menor, porque assim, é fácil você alcançar a temperatura num câmbio, né? Mas a O atrito é composição de grande. um óleo de câmbio e de um óleo de motor são totalmente Não tá. diferentes? Não tem nada a ver. Nada a ver. Especificações são bem diferentes. Fluido de freio também, colocar os três, não, não somar não os tem três, nada. Aí é nada outro a ver com mundo, nada, né? Aí é outro mundo que... Mas ele é considerado um óleo lubrificante ou é só Não, um fluido. fluido Não, mesmo? fluido. Não tem É. nada a ver. Fluido. Então esquece o que eu falei, galera, pelo amor de Deus. Não, mas é bom que aí tira a dúvida. É, A sua exato, dúvida é exato. dúvida Não, de mas se muitos. você colocar o Alfa X, por exemplo, no sistema de arrefecimento, você protege a bomba. Vou te falar que o Rodrigo, ele colocou Alfa X no meu ar-condicionado, do um Accord Sim. 2005 que eu tinha, baixou 7 graus. Pois Falei, é. mano, não é possível. Tem vídeo disso, tá aqui Tem. no card, clica lá. 7 graus baixou o ar. Questão de 5 minutos. Falei, mano, não Só que existe tem o isso. seguinte, esses 7 graus centígrados que cai, Uhum. você pode usar menos O ar-condicionado, tá? Você regula numa posição mais econômica, mas o maior benefício está na potência. Uhum.
A A durabilidade. potência que você perde Exatamente. e a potência que você recupera. Porque gera menos atrito a correia por si só. chega, Tem chega a dar A gente 2, testou, 3 deu HP. 2, 3 cavalos, Jura? às vezes 5 Pô, cavalos. bastante Dá, coisa, é. velho. Não, é muita Muda coisa. bastante de carro para carro pelo porte do Sim, compressor, sim, mas sim. tem carros que a gente ganhou 5 cavalos, Ô, louco. né? Não é que ganhou em potência, mas ele devolveu o que era perdido, né? Exatamente. Falar ganhar Não, é não, errado. Não ganha, a potência do motor não é se aquilo. ganha. A perda Não foi se menor, ganha. né? Ele te devolve o que foi perdido em atrito. Entendi. Porque tem motor que ele perde, sei lá, 20, 25% da potência dele só para manter funcionando. Em questão de atrito de tudo, de todo Sim, mundo ali. sim. Então aí você põe no ar, põe não sei o que, aí você vai devolvendo 2% de um, 1% do outro. E no final você tem um montante muito Pô, acho grande. que é válido a gente fazer um teste, hein, de pegar um carro, certeza. colocar o fax em tudo e ver certeza. de fato a diferença em números. Voltando um pouco ao óleo de motor, o que é SM, SL, API, SAE? Agora É, tem o tal esse do é Dexus, sigla. né? Agora tem Dexus 1, Dexus... É verdade, tem é, o tal do Dexus. é muita coisa. O API tem a ver com desempenho de motor. Tá. Tá? Na verdade, o que existe, por exemplo, determinadas classificações de desempenho de motor. Você tem um motor, por exemplo, com desempenho API SN. Você precisa usar um óleo com características SN para aquele motor trabalhar Tá. direitinho. Por exemplo, antigamente nós tínhamos, por exemplo, SC, SD nos automotivos de gasolina, você usava praticamente em tudo. Em qualquer linha de motor 20W50, por É exemplo. isso, era Alguns universal. anos atrás, você É. colocava em qualquer carro e você saía andando sem problema nenhum. Hoje, se você fizer isso, Você perde o para, motor. É. a metade da frota vai Sério? parar. Eu já fiz motor com 18 mil quilômetros por causa de louco, lubrificante errado. Jura? Ô, louco. Por lubrificante Por errado. exemplo, se eu colocar no meu carro um óleo 10W40, com certeza eu vou ter problema a médio prazo A no médio motor. prazo. O problema é esse, muita gente coloca para economizar e às vezes não dá problema na mão da pessoa. Dá no próximo Dá no dono. próximo. Exatamente. Aí o cara vai Porque criticar é a médio marca, prazo. que o motor não presta. É a médio prazo, esse é o problema. Então tem que tomar muito cuidado com ele. E esse lance do SN, ele tem algum a ver com o pacote de aditivo do óleo? Sim, né? tem tudo a ver com o pacote de aditivo. Isso é especificado, inclusive, existem órgãos internacionais, a API é uma delas. Cada montadora tem um setor que faz os testes necessários e que indica o lubrificante que deve ser usado. E, geralmente, eles usam a classificação API para isso, apesar deles terem a própria classificação da montadora. Tá? Legal. Então é um termo meio que classificatório ali. Se eu Isso. pegar um carro SN, por exemplo, e eu encontrar o mesmo óleo, a mesma viscosidade no SL, dá problema? Tem risco? Se você usar o óleo melhor, desde que a viscosidade esteja correta, no lugar de num carro que não precisa você não vai ter problema nenhum. Por tecnologia Agora, a mais não prejudica. o contrário Prejudica, né? Entendi. se você, por exemplo, pegar um SH e colocar no lugar de um SO, por exemplo, você vai ter problema, porque o SH é para carros de 1990 e tanto para trás. Entendi. Né? Então, naquela própria classificação API, eles te dão de que ano até... Ele foi até aplicado, que ano, é. até que ano você pode usar. Entendi. Tanto que existem hoje, por exemplo, as classificações API, as mais baixas, SA, B, C, D, E, F, já estão tudo Não fora existe de Já não linha. produz mais, né? Não se produz mais. E a gente está em qual hoje? Deve estar no SN. SN. SN já, né? SN, Acho que né? A gente está perto? Começando a chegar, tá saindo agora os preços da SN. Ó. Ó. Mas hoje o atual é SN. SN. Ainda, naquela classificação que ele... Voltamos aqui depois do Subaru ter sofrido a mesma coisa que a câmera, cuspido junto, né? Cuspiu a junta, esquentou. Nunca mais, né, Robinho, ter um Subaru. Não, eu me Um ferrei mecânico muito. gastar o que gastou pra arrumar. Nossa Senhora. Imagina uma pessoa normal. Judiou de mim aquele carro, hein? Subaru. Pensa num carro caro de manutenção. Quebrando um pouco Meu do Deus. teor técnico, qual o carro mais exótico que você já teve? Exótico. Exótico, aquele que, sei lá, Um 508. 508.
É um Peugeot 508? É, o Você Peugeot. teve um? Sim. E gostou ou não? Olha, enquanto estava novo, Era bom. antes de bater... Característica comum. Bom, antes de bater e perda total... Foi Ah, PT? bom. Foi bom. O que PT. aconteceu? Foi você? Nossa, guiando? foi quando, a partir daquela data, minha mulher falou, você não dirige mais carro. Pelo menos na estrada, não. Deu uma dormida? Ah, eu dormi. É, pô, Não, sono tá bom. Sono, Tinha airbag, Mas aí, ficou todo não, mundo bem. não, mas o carro no sentido de... Colisão foi ótimo. tipo, Nossa Senhora, eu bati na traseira de um caminhão carregado de lingotes de alumínio. Meu Deus! Mas eu bati assim no para-choque traseiro, mas o para-choque traseiro do caminhão... Nem fez nada, né? Não. Tá com a não, tinta até parece- hoje lá. É. Nossa, Tirou ba- nem a fita Não, refletiva. é uma rocha. É uma rocha. Não, é uma rocha mesmo. É. A hora que bateu, o barulho foi tão grande, Uhum. é, perto lá, ali em Mauá, na Jacupêssego. O cara achou que a carga tinha caído no chão. Não, tem no lugar alto tem posto da PM lá. Sim. Mais longe, 100 metros da pista. A hora que eu bati, não passou 30 segundos, apareceram 10 caras com escopeta É no... nada. Nossa, achando Sim, que era bomba, verdade. alguma coisa É, assim. às Não, vezes o achando- assalto, né? É, Às vezes o cara assalto. baixa no Você caminhão imagina naquela região? Sim. Nossa. Agora, o carro praticamente Desintegrou. desintegrou. Mas o que caiu de plástico daquele carro, olha, Não é deve ter brincadeira, saído não. Tá lá uns escrito. 20 quilos de plástico. O carro é Mas- feito de PP inteiro, né? É. Agora, eu pessoalmente Saiu não zero. tive nada. Você é nada. japonês ou não? É, Não sou. Mas é descendente japonês. Sou descendente de japonês. Porque toda se, eu, pessoa... se eu tivesse... meu pai é japonês puro. Aham. Minha mãe também. Então, eu sou brasileiro porque nasci aqui. Sim. Né? Vocês já perceberam que 80% dos japoneses têm Honda? Já notou isso no trânsito? Toda vez que você olha para um Honda, é um japonês? É. Não, é sério. É, acho que é Mas tradição, você- né? não, não mas sei, você Mas sabe- é melhor. Mas você sabe por- Convenhamos, né? Não, eu nunca tive um carro... Deixa eu ver, carro japonês? Teve o Lancer, Ah, o O senhor Lancer, tinha o Lancer, sim, que era sim. japonês, O Lancer, eu que tive era o o Lancer. CVT. Mas os dois carros, tanto o Lancer quanto O a Civic Civic, agora. eu comprei por causa do Anderson. Sim, sim. Eu saí para comprar um carro. Ele não Aí escolhe eu ando carro, o outro. Anderson já... Ah, é. Não. Você vai andar nesse aqui, ó. Aí ele falando, eu já escolhi. Eu já escolhi. Ele assim, escolhe, tá você bom. paga e tá tudo certo, né? Fica Fazer bom. o quê, né? Tá bom. Mas é um bom carro, né? É um bom É, carro. Honda, eu Sim, sou sim. apaixonado Legal. por Honda, particularmente. Legal demais. Conta um pouco pra gente do... É um condicionador de combustível, isso? Otimizador de combustíveis. Como que ele atua, exatamente? Tanto no diesel quanto... Esse é pra gasolina ou os dois? É o são pra Esse diesel? daqui, deixa eu ver. Etanol. Não, esse é para gasolina. Esse é gasolina. Aí ele Tá. muda a... Ah, sim, Existe sim, uma gasolina, diferença. Esse daqui é para gasolina, carro de passeio. Esse é o diesel. Ou você usa um frasco desse para qualquer tanque até 60 litros. Tá. Tanto faz. Álcool, diesel ou gasolina. Não, álcool, etanol, gasolina. Uhum. E esse é para diesel. O que é que ele faz? Nós temos um problema sério de combustíveis aqui no Brasil. Muito. Tá? Agora com injeção direta, então, só piora, né? Piora mais ainda. Por lei, a gente é obrigado a adicionar biodiesel no diesel e álcool na gasolina. Sim. Quer dizer, estragar o que é Tá. bom. É. Na verdade, O que era pra ser você acrescenta algumas características boas, Sim. mas também coloca características ruins. É. No caso do diesel, por exemplo, o enxofre que já existe no diesel, mais a água, mais calor, o que ele faz? Cria bactéria, cria ácido, Uhum. e isso tudo provoca carbonização, Tá. entupimento de bico de injeção, provoca poluição ambiental, você não queima direito o combustível, O desempenho em vai função lá embaixo, disso, né? perde potência, cai o consumo de combustíveis, tá? Tudo de ruim que pode Tudo. acontecer no equipamento. Então, um produto desses recupera todas essas características. legal. Tá?
Recentemente, nós colocamos o produto em 150 vans da Via Sul, tá? Inclusive algumas daqui da unidade de Pauliceia, aqui em São Bernardo do Campo, eu estive lá. A gente queria medir alguma van que tivesse fumaça, saindo Sim. fumaça, para filmar, fazer filmagem. Você acredita que nós não encontramos nenhuma van que soltasse brincando. fumaça? Já tinha sido aplicado o Sim. produto e nenhuma delas soltava Fumaçou fumaça já. mais. Tá? E outra coisa importante, o pessoal da CETESB fez medição de poluentes nessas vans, Uhum. eles encontraram o valor zero. Eles vão, Poluentes. eles vão refazer o teste. Estão achando que o Então, teste porque não é válido. Tô que o incrédulo. teste É. Olha que legal, velho. zero. Sabe o que é zero? Tá? Inclusive, a utilização desse produto no diesel, ele diminui o consumo de Arla. Sim. Tá? Por quê? Porque o Arla 32 ele é consumido na medida em que O diesel tá ruim. o diesel está ruim, começa a A emitir sonda vai poluente, monitorando isso, a né? sonda monitora e começa a mandar mais produto. Mais Arla para tipo, Mais Arla. amenizar essa poluição. Com o produto, A Arla injeta menos, a Exato. sonda vai A detectar sonda que tá não mais... vai detectar. A queima tá mais pura. É engraçado que o caminhão do meu pai esses dias deu problema no injetor de Arla e ele falou que o caminhão de alta esquece, não É. tem força. Se eu absurdo colocar o isso. produto, você vai ver Leva como... pra já ele vou um até pra levar. testar lá. Agora o de gasolina, como é que ele atua no combustível? Antes, galera, eu acho que o mais legal disso tudo aqui é que toda essa conversa está sendo baseada... Os benefícios dos produtos, eles não são vendidos como te dá mais potência, sim, ele sempre recupera O que é perdido. O que é perdido. Sim. Não. Então, não é que isso aqui vai te dar mais potência. Não existe isso. Ele vai recuperar o que seu carro acaba roubando por questão de atrito, enfim. Vamos lá, para esse aí. Na verdade, você recupera a potência aqui Uhum. e recupera a potência aqui também. Então, se você usar os dois produtos, Só tem a você ganhar. só tem a ganhar. Soma um Ah. ali, dois. É igual a Exato. preparação Porque de carro aspirado, né? Se você pôr um ali, ele vai te dar um pouquinho, talvez você não perceba. Uhum. Mas aí você põe esse, você põe aquele no câmbio, no motor, no Sim. ar, na direção. Sim. Aí vira um pocão. É um No conjunto, final, né? É um exatamente. conjunto. Vai de no pouquinho fim em soma. pouquinho, vira um pocão. Ou esse de gasolina, por exemplo. A gasolina também é outro produto que tem muito problema. Uhum. Principalmente pela adição de álcool. Tá. Tá? Por um lado, ela é bom, né? A adição de álcool que traz um pouco mais de potência. Sim, Mas por um ele outro lado- dá menos poluição. Isso. Por outro lado, o álcool não é miscível na gasolina. Uhum. Tá? Qualquer quantidade adicional de água que entra Separa no igual sistema, água e óleo, separa né? os dois. Ah, entendi. Separando os dois, a queima não acontece de forma uniforme já. Tá? Você começa a ter problema. Com o produto, você acaba- uniformiza e estabiliza essa mistura. Tá? Uhum. Você consegue fazer a mistura dos dois perfeitamente e ela não desestabiliza mais. Entendi. Essa mistura homogênea queima melhor em ambos os casos. Tá? Não é raro, por exemplo, em veículos particulares, você acrescentando esse de gasolina, você obter 20% de redução Economia. de economia de combustível. Tá? Chega a devolver um pouco de potência também. Que bacana. Em alguns casos que a gente testou, alguns mais, alguns menos. Isso é aplicado a cada abastecimento? Como é que funciona a aplicação disso? Esse, infelizmente, é cada abastecimento. Porque cada combustível que você vai colocar, É, ele ele já chega ruim. ruim, Tem que tá ele pra grudar você. no tanque. É, de combustível. é, Infelizmente seria ainda bom. não tem essa tecnologia, Esse né? não, esse ainda tem que pôr todo o tanque. Todo Mas vale a tanque. pena, vale a pena. Mas só redução de custo de combustíveis, Aham. ele paga o produto, paga o Alfa X e ainda você coloca dinheiro no bolso. Legal. O restante dos benefícios você obtém de graça. Sim. Tá? E como é que funciona a aplicação? É exatamente esse frasco para um Esse tanque? frasco para um tanque até 60 litros de Ah, é combustível. bastante coisa. É bastante. E qual o valor desse produto no mercado hoje?
Você sabe que a minha parte técnica, comercialmente, O site da AlphaX está aqui embaixo para vocês conferirem. Isso, no site eles vendem a linha de produtos E toda. já aproveitem e adquiram isso aí. Cara, muito legal. E aí, André, você tem alguma dúvida? Você que é o... Eu sou o quê? Não, O que tem as dúvidas... Você que é o curioso. Diziam que em moto também não podia usar condicionador de metais, né? sim, Diretamente a moto, ligado ao mesmo problema do câmbio automático. Ah, né? sim, te A reduz o patinar, atrito, que é né, composite patina. também, Isso. entra na mesma questão do câmbio. Isso. Então, para moto também, eles têm uma linha só para moto que também Não agride eu o uso composite. na minha moto, meu, tranquilo. Legal. a prova maior de que não há problema nenhum, que vários veículos de rally, de corrida, usam o Alpha Olha X, que legal. e várias motos também de corrida usam também O pessoal do Superbikes, quase todo mundo usa lá e tem conseguido resultado muito bom. Sim. Esse aqui, ó, a graxa, o pessoal usa muito em corrente. É? Usa muito em corrente de moto, essas coisas. Esse produto Inclusive, sabe em onde eu usei? corrente... Em todos os meus elevadores. não. Parece que é novo. Mas só parece, né? É. Tem uns 10 aninhos de uso lá, mas eu passei em todas as correntes, rolamentos. Dificilmente você vai ter problema no aspiral, eu também passo espiral, no fuso lá. No fuso. Nossa, ficou esse sensacional. produto Tinha alguns ruidinhos, né, de levantar, passei, ficou É igual zero. quando você tem rangido na porta, você passa grafite, sabe? Isso, a mesma tipo só que isso é isso, é. mil vezes melhor. Mil né? vezes melhor, né? Por exemplo, o cadeado, a chave. Isso, porque entra água A e... chave, né? Ô, louco. Eu tinha uma porta lá no apartamento que a chave começou a endurecer. Aí eu passei um pouquinho de Alpha X. Puta, isso foi Ele acaba 5 isolando anos a água, atrás. né? Ele, Olha que legal. Ele acaba isolando a água, né? Repele. Uma questão que acabou de me ocorrer. Meu carro ele vai ter os corpos de borboleta, né? As ITBs. Eventualmente vou andar sem filtro de ar. Aspirando poeira, o fato de ter Alpha X reduz a chance de, Com certeza. de riscar a camisa, esse tipo de coisa? Com certeza. É. Por exemplo, o produto é usado pelo Dinoli na UTV. Na UTV. UTV. Numa das corridas, a caixa de transmissão bateu numa pedra e Arrancou abriu. um pedaço. Mas arrancou um pedaço. Ficou exposta a engrenagem. A engrenagem Ficou exposta. exposta a engrenagem. Fratura exposta. E o TV é off-road puro, né? Terra come Pra quem solta, não sabe, né? o TV é aquelas gaiolonas. Gaiolas da de hora. rali, exatamente. Então, faltava 26 quilômetros para terminar. Vai falar que terminou sem óleo agora. Não, é a piada do cara. Ele terminou em segundo lugar. Olha isso. Ele andou óleo, sem óleo. 26 quilômetros Deus do sem céu, óleo. mano. Com terra dentro do câmbio e tudo. E tem uma outra coisa. Ele só trocou a carcaça. O engrenamento É a ele mesma aproveitou coisa. e Tá continua Tá, funcionando continua até rodando hoje. o campeonato. absurdo, como Isso é que foi pode? verdade. É. Foi verdade. Juro, eu não acreditava em nada disso É. até ver o teste, galera. Eu No passei nosso- a acreditar depois do teste. No nosso caso da oficina era um Lancer, que a gente montou de corrida, É. turbo. E em alguma das voltas, soltou a fixação do aerokeep que leva o óleo para a turbina. E ali é igual uma veia horta, né? Fez um furo, instantaneamente o óleo Vaza sai. tudo, né? Cortou na polia. Meu, ele deu 3 voltas, não tinha uma gota de óleo dentro do motor. E ele parou porque... Parou, porque todo mundo ficou gritando, avisando ele, porque um fumaceiro comendo doido, porque caía no escape lá, né? Ele encostou no box e me ligou. Esse dia eu não fui participar da corrida. Aí ele me ligou, eu falei, ó, põe no guincho e me traz. Quando chegou na oficina, eu falei, vamos desmontar a parcial antes de pôr óleo e ligar pra gente ver o que aconteceu. Quando eu tirei a bronzina e soltei o comando, ninguém acreditou no que aconteceu, porque tava polido. O negócio tava polido. Que bizarro, Deu né, 3 velho? voltas em Interlagos, tem 4 km e pouco lá e E pé não no fala. fundo, sem amaciar. Então, assim, é inacreditável pra quem ouve a gente falando, mas pra gente que vivenciou esse tipo de caso, você fala, meu, não dá pra viver sem isso aí. Até perguntei pro site se dá pra tomar, pra ver se dava uma vidinha útil, porque nós mecânicos assim, você sabe qual que é, né? As engrenagens aqui, dá uma... Quando eu chego nas indústrias para fazer a O site apresentação... toma, porque né? quantos anos você tem, site? Ele toma, certeza. 220. 220 anos, olha. Com carinha de, Então- de 52, hein? Numa ocasião, estava fazendo teste, esse Aham. negócio todo, e eu brinquei. Eu falei, não, todo dia eu tomo uma gota disso, olha, eu não tenho nenhum problema de artrite, Zero engrenagem, artrote, zero. não, tá Não tem zerado. nada, não uma sei- gotinha. Você acredita que o mecânico botou o dedo no... E pôs me na botou nada. na boca, Não verdade. acredito.
Depois possível, disso, mano. eu não brinquei Não mais, pode porque... mais. Tem que avisar Vai que é mesmo. brincadeira. É brincadeira. gente. É Não brincadeira. tomem, não tomem. Não tomem, Se isso quiser é... também. Não é recomendado, mas... Né? Não tomem esse produto, eles fazem uma balinha, né? Já... Ai, Não que pode, bosta, é velho. só pra metais. Até esqueci o que eu ia perguntar, mano. É cada um, né? É legal, Besta, é legal. velho. Ai, o que eu ia perguntar? Eu juro que eu esqueci, mano. Eu distraí com a risada agora. Hoje tem muita, até ele lembrar, tem muita indústria, o Anderson me contando em alguns casos, de linha de produção de carro que usa produto no maquinário, né? Sim, a GM usa, a Volkswagen usa, A GM foi o caso que Oh. reduziu o consumo de energia, né? sim. Foi no que eles receberam uma notificação parece da prefeitura que tinham que reduzir um pouco de consumo de energia, né? E aí conseguiram com os produtos. Legal. Não só o alfaxis, mas com lubrificante errado, que é o que mais Sim. acontece também, né? Mas O logo, maquinário logo, é pior, né? mas logo as próprias montadoras vão indicar Põe em o produção, uso né? do produto, porque Só tem o que benefício. traz de benefício é inimaginável. Se eles colocarem esse produto na revisão, eles podem dar garantia muito maior do Sim. motor. Tendo o uso, Vai né? vender menos carro. É verdade. Então, tem esse lance, né, da Tem, indústria. tem. Que muita gente diz hoje que aqui a gente não tem frescura, a gente fala tudo. E muita gente diz hoje que os carros são feitos meio que com vida útil para quebrar, dar pau em alguma coisa, para a indústria ganhar em cima. Não digo que sim ou que não, mas eu digo que eu não duvidaria se Sim, se sim. fosse real. É, porque- explicitamente não tem nada falando Exato, sobre exato, isso, exato. mas... Eu acho que tudo tem vida útil também, né? Uma pergunta bem escrota. Se você tivesse que escolher um produto para só fabricar ele e não fazer mais nenhum outro, você tem algum negócio que você é muito apegado, querido assim? Ou você não consegue desapegar de nenhum produto? Sim, onde que era? Fugiu. Esse daqui, ó. Esse aí? Esse é o para indústria. É um alfaxis que ele é mais concentrado, assim? Ele tem uma formulação diferente, ela é mais concentrada, mais forte, tá? Eventualmente, né? Se eu tivesse que jogar Escolher tudo um. fora e deixar um só, Seria eu esse. deixaria esse. Foi o primeiro da linha ou não? Foi. Foi? É, nasceu da Coincidentemente indústria, ou né? propositalmente você Não, ficaria porque com nós ele? começamos com a indústria. Não, mas digo, você escolheu ele justamente por ter sido o primeiro ou... Não, porque ele é realmente diferenciado. Legal. Esse resolve problema em rolamento, por exemplo, rolamento de 9 metros de diâmetro da Vale, Meu Deus do céu. Da Vale. Eles Ah, acertaram ah. o rolamento, cara. redutor, Beto. redutor de 3.900 litros da Votorantim, Meu Senhor amado. né? Então, Então, aqui você tá falando de coisa grande, não aqui é... nós estamos falando de... De eles monitorarem o rolamento e o rolamento tá condenado e colocar esse produto e o rolamento tá até hoje funcionando. Para esse de 9 metros de diâmetro, quantos litros desse produto você aplica? Não, foi na graxa. Foi nós com aplicamos graxa. foi na Aí com graxa. eles aditivam uma graxa, Ah, entendi. que a graxa entendi. eles fabricam também de altíssima qualidade. Que é essa aqui ou não tem nada a ver? Não, isso aí também é condicionador. Mas esse é automotivo ou não? Não, esse é pra moto. Pra moto. Esse Tá, é moto. beleza. Esse é a bisnaguinha menor pra moto pra ficar de fácil manuseio. Mas teoricamente é o mesmo desse aqui. É só embalagem diferente, né, Saito? Mas Ó, o produto é o mesmo. 2020, a 150 vai comprar um carro sem documento, arrancar todo o óleo, jogar o alfa-X e ver quantos quilômetros a gente roda Quanto até tempo ele- até Tem que tratar estourar primeiro e... Você É, sabe, não, lógico, você sabe lógico. que a gente teve essa curiosidade, falar, vamos fazer um negócio desse, né? Eu sei que 3 voltas em Interlagos tá garantido. Ah, tá Mas de boa. Eu preciso ver quanto mais. nós fizemos uma proposta para o pessoal daqui, High Torque, Sim. Do ADG? ADG. É. Eles fizeram um teste com um concorrente nosso. Sim. Uhum. Né? O negócio foi um sucesso, funcionou, sim. foi... Aí nós fizemos um desafio para ele. Uhum. Cada um compra um carro, mesma marca, mesmo modelo, Ah, que 0 legal. quilômetro. Cada um trata na proporção que é recomendado no frasco. Vamos Numa pista, numa pista e vamos rodar até travar. até travar. A ideia seria tirar o óleo fora,
Rodar zero óleo, sem nada. Zero óleo e rodar, até travar. O concorrente não aceitou. Por que será, hein? Fica a dúvida ainda. Cada um tem seus motivos, Não, né? mas eu tô autorizado a fazer isso? Comprar um carro e rodar em Interlagos até travar o motor? Posso fazer? Claro que sim. Então fechou, ó. 2020, a gente vai andar em Interlagos com um carro sem óleo, o Robinho vai junto. Vou te convidar também, já tá convidado. Com certeza. Vamos comprar um sem documento que é mais barato, né? Porque a gente é pobre. E botar pra moer lá, depois o guincho arranca, se vira e joga em algum canto. Vende e é por nóis. peso. Vende por peso. Vamos ver Mas quanto ele roda. vamos ver quanto roda, hein? A gente já... É porque um motor sem óleo, sem nenhum tipo de aditivação, ele não vai durar nada. E outra, se ele rodou... Se ele rodou 3 voltas e tava tudo polidinho, Sim. sinal de que ele aguenta um pouquinho Sim, mais, sim. né? Pra até riscar tudo e travar. Nós já fizemos Porque- o teste de rodar 20, 27, quase 30 km sem óleo. É no muita carro do coisa, Rodrigo. é muita E era um coisa. Peugeot. 27 Nossa quilômetros. Nós rodamos uns 30 km, parece. 27 a 30 Nós km. fizemos isso uma única vez. Sim. Né? Pegamos um carro aqui no Battistini, no posto Petrobras, Uhum. colocamos o produto, rodamos um pouquinho, tiramos o óleo, nós saímos do Battistini, fomos até Riacho Grande, do Riacho Grande nós fomos até aquela entrada do Taboão, Uhum. fizemos um retorno e voltamos para o Battistini, Minha nossa. 26 quilômetros. Olha só. E em trânsito, né? Que é pior ainda. Sim, né? pior ainda. mas Não só rodar no dinamômetro, Sofre mais você tem estresse, né? você tem um ambiente estabilizado, mas Sofre na mais rua, estresse. meu, torque, põe torque, tira torque, põe torque, então acho que é pior ainda. é que tem gente no mercado que o que eles fazem? Por exemplo, se eu pegar o Alfa X, esse industrial mesmo, que é mais forte, se eu, em vez de colocar 3%, que seria o normal De uso. né, de uso, colocar 10%, rodar, sei lá, 500 quilômetros. Aí, se eu tirar o óleo, eu vou rodar 100 quilômetros sem problema nenhum. Por quê? Porque eu Aditivou mais. Aditivo mais. Né? Você aditivei, preparou para isso, né? preparou já? para isso. Exatamente. E lá na DG, o pessoal fez isso. Uhum. Aditivou mais um pouquinho. Não, eles fizeram o teste com o carro do Ah, representante. tá. Você acha que o cara não... Não deu uma exagerada lá, né? É, Eu teria feito isso. Vamos encerrar por aqui. Certamente a gente tem muito mais coisa para conversar. Espero que o senhor aceite novamente a gente aqui. Nos receba para Estou à disposição de vocês. outros vídeos e outros assuntos. Muito obrigado. fazer o teste da máquina lá, do Vamos vendinho, fazer pra o teste Sim, da o máquina. teste da maquininha teste do seria o dedinho. próximo. É. Fechou. Muito obrigado. Obrigado, Robinho, Abrir eu a que casa agradeço. pra Valeu gente. de novo Imagina. pelo tempo que o Robinho sai 6 horas da oficina, ainda arrasta ele para gravar até a Isso é- tarde da noite. É normal, né? Faz parte Essa do profissão trabalho, né? nossa é assim mesmo. Tá virando influenciador digital, Não mano. tem jeito, Tá mais né? famoso que eu. Onde já se viu isso? Aí, Eu galera. cheguei ontem aqui, eu estava no Pará, Tá, na Vale. na Vale. Você chegou ontem? Tava contando Cheguei lá. ontem. Eu fui para lá domingo e cheguei no Foi só, sábado. só conferir as Sábado, coisas ou foi anteontem. dar algum suporte mesmo? Não, fui dar um suporte pro pessoal da GHT. É coisa industrial também. Sim. Ele vive sim, viajando aí só você- fazendo. Ele faz a parte de assessoria, né? Tipo, monitoramento. Legal. tudo. É isso. Leva equipamento, tudo as coisas? Tudo, encarrega tudo. É muita coisa de equipamento para fazer Não, essas não, vistorias? é ou uma- tranquilo? Uma mochila, aquela de ferramenta. Sim. Legal. Show de bola. Galera, Fechou. link da Alfa X está aqui embaixo, adquiram os produtos. Sei que muita gente vai comentar coisas negativas nesse vídeo, porque é um assunto, querendo ou não, polêmico, né? É polêmico. Então, estejam à vontade para comentar aqui, mas a gente vai tentar responder da forma mais técnica e amigável possível para que vocês entendam que o negócio funciona de fato. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo de 1 hora, e para você que está nos ouvindo no Spotify, muito obrigado por ter nos ouvido essa 1 hora. E é isso aí. Muito obrigado por ter assistido. Link na descrição aqui, ó, da Alfa X. Deixa seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal. E é isso aí, muito obrigado. Tamo junto. Valeu, Andrei, valeu, Robinho, valeu, Saito. Valeu. Falou, valeu!